Cole é um emo estranho que adora vagar todas as noites. Durante um de seus passeios, ele conhece uma garota vampira esquisita que se oferece para transformá-lo em vampiro se ele a deixar sugá-lo. Mas ele terá que se apaixonar por ela ou morrerá em um ano. Na noite em que a conheceu, Cole saiu de casa para incorporar seu herói, Batman, e vigiar Tóquio. Ele andava com insônia e achou que uma noite na cidade o ajudaria. Caminhando pela cidade, buscou online solução para a insônia e, por algum motivo, só via conselhos para falar com um terapeuta ou beber até cair. Naquele exato momento, ele passou por uma máquina de venda automática e, sendo mais curioso que um gato, decidiu comprar uma lata de cerveja para entender todo aquele alvoroço. Ele confessou a si mesmo que tinha muito medo de ser pego. No entanto, ele prosseguiu, e no instante em que apertou o botão, uma garota se manifestou bem ao lado dele. Ela observou que ele não parecia ter idade suficiente para beber, fazendo Cole entrar em pânico e tentar se defender. Mas cada palavra que saía da sua boca só o fazia parecer ainda mais culpado. Quando ele tentou correr, ela o segurou pelo braço e perguntou se ele achava que ela acreditaria em tal mentira, pois não era nem burra nem estúpida como o chefe da família Simpson. Visivelmente aterrorizado, conjurou que não era o tipo de garoto que bebia, e ela garantiu que não o entregaria, pois não era fofoqueira. Enquanto se afastavam, ela disse para deixá-la ajudá-lo e explicou que a única razão para as pessoas terem dificuldade para dormir à noite era a insatisfação com o dia que tiveram. Para provar seu ponto, ela apontou para 3 bêbados dormindo num banco e comentou o quão satisfeitos eles pareciam, mas Cole apontou que eles estavam apenas desmaiados de bêbados. Ignorando-o, a garota falou com os homens, dando-lhes high fives para a surpresa de Cole. Ao vê-la ir embora, Cole a seguiu perguntando se os conhecia. Ela respondeu que era a primeira vez que os via. Surpreso, ele perguntou como ela podia ser tão casual com estranhos e ela lhe disse com um sorriso irônico que era noite, o momento em que as pessoas liberavam suas inibições para se sentirem satisfeitas. E nesse instante, a garota convidou Cole para ir à casa dela. Surpreendentemente, esse idiota de mente fraca concordou em ir com ela, ignorando todas as lições que lhe foram ensinadas sobre o perigo de estranhos. Ao chegar ao apartamento dela, a garota pediu a Cole que se deitasse no futon. Claro, ele hesitou por todas as razões certas e a garota piorou ao tirar o casaco, o que o fez acreditar que ela queria o creme dele. Ele então tentou sair, mas ela o impediu e garantiu que tudo o que estava oferecendo era um lugar para dormir. Enquanto estavam deitados no futon, Cole não estava tranquilo, mas a senhorita "eu não vou fazer malabarismo com suas bolas" disse para ele se acalmar e fechar os olhos. Ouvindo-a, ele fechou os olhos, mas apenas fingiu dormir para que ela parasse de observá-lo como um falcão. Pouco depois, a garota verificou se ele realmente tinha caído no sono, e quando ele não se moveu ou reagiu, ela sorriu maliciosamente e mordeu seu pescoço. Cole permaneceu imóvel enquanto ela se servia do seu sangue, e quando terminou, disse feliz que estava delicioso. Finalmente Cole se sentou, e Bobo perguntou o que ela fizera, surpreendendo-a, pois o julgava inconsciente. Como ela tinha sido pega, ela tentou disfarçar como se tivesse espantado um mosquito que estava no pescoço dele. Cole apontou que ela tinha sangue nos lábios, então ela confessou, admitindo que era uma vampira. Imediatamente, Cole perguntou se o que ela tinha feito o transformaria em vampiro, e ela disse que não. No entanto, ela explicou que para um humano se tornar um vampiro, eles tinham que estar apaixonados por um vampiro e permitir que bebessem seu sangue. Depois que as palavras saíram da boca dela, ela sentiu vergonha e se recusou a olhá-lo por algum motivo. Mais tarde, eles saíram de novo, e depois de pegar uma lata de cerveja, ela perguntou se ele gostava de alguma garota. Cole admitiu que não, dizendo que não gostava de garotas. You are gay. Então ela disse a ele que não havia problema em preferir salsichas a saladas de frutas. Cole garantiu que não era o caso. Então ela flutuou um pouco no ar e perguntou como tinha sido sua primeira noite fora. Enquanto Cole pensava em como tinha sido chato e inútil, ela disse que ele poderia continuar acordado até tarde até se sentir satisfeito com o dia. Em resposta, Cole pediu para ela deixá-lo se apaixonar por ela. Então ela o transformou em vampiro, dizendo que ele não queria continuar vivendo como um NPC. Chocada e levemente envergonhada com as palavras dele, ela disse que não queria ter filhos. No entanto, ela disse que tudo o que queria era o sangue dele, e se ele se apaixonasse por ela, ela não seria responsável. Ela então se apresentou como Nazuna, e ele disse que o nome dele era Cole. Na noite seguinte, Cole saiu escondido de novo, mas desta vez, ele não conseguiu encontrar Nazuna. Então ele andou por aí, esperando vê-la em algum lugar. Após procurar sem sucesso, ele decidiu retornar ao seu bairro. Enquanto caminhava, percebeu que mesmo que Nazuna sugasse seu sangue na noite, ele não viraria vampiro, pois ainda não estava apaixonado por ela. No momento em que decidiu que não precisava encontrá-la toda vez que saía, Nazuna pousou no poste elétrico ao seu lado. Enquanto tentava parecer uma Itachi de baixo custo, ela notou Cole encarando, então pulou e o cumprimentou. Irritado com a saudação dela, Cole perguntou onde ela estivera a noite toda, revelando que a procurava como se fosse o One Piece. Nazuna pediu desculpas por tê-lo ignorado sem querer e explicou que estava por aí procurando estranhos para sugar o sangue deles. Isso fez dizer que ela era uma ferramenta agrícola sem vergonha, já que tinha um suprimento ilimitado de sangue, pois ele havia concordado em ser seu banco de sangue humano. Nazuna argumentou que não tinha feito nada de errado e disse que era normal para vampiros beberem sangue de qualquer um. Então Cole recuou. Ele então contou como a procurou pela cidade e disse que não queria fazer isso de novo antes de propor que trocassem contatos para que ele pudesse ligar para ela da próxima vez que ela sumisse. Em resposta, Nazuna revelou não ter celular, o que o surpreendeu. Ao perguntar por que não tinham hoje em dia, ela disse que preferia pombos correio, uma piada que ele não achou graça. Eventualmente, ela lembrou que tinha um telefone. Então foram ao apartamento dela, e após procurar por Deus sabe quanto tempo, ela tirou um celular que tinha certeza que era mais velho que os avós dele. Ele concordou que ainda era um celular e pediu para ela levá-lo para onde fosse para que ele pudesse ligar quando saísse escondido de casa. Nazuna disse que ele não podia pagá-la para carregar aquele tijolo pesado e também disse que não compraria um novo porque era velha e burra demais para entender como funcionavam. Ela então deitou-se no futon dizendo que estava exausta de voar por aí procurando um lanche e convidou Cole para se juntar a ela.
Depois que ele se deitou ao lado dela, não pôde deixar de se irritar por ela ter ido procurar outro para sugar sangue. Seus pensamentos foram interrompidos quando ela perguntou se podia dar um gole, então ele disse que não. Nazuna perguntou por quê, e ele explicou que como não estava apaixonado por ela, não fazia sentido ela sugar seu sangue, então ela estava livre para ir sugar o de outra pessoa. Assim que ele disse isso, percebeu que parecia um simp ciumento, mas recusou-se a admitir. Sentindo-se culpada, Nazuna admitiu que também o procurava antes e mentiu por vergonha. Quando ela disse que era difícil encontrar alguém com sangue tão saboroso quanto o dele, Ko puxou a gola para o lado, expondo o pescoço, e ela felizmente deu um gole. Algumas noites depois, enquanto Ko estava sentado num balanço no parquinho, sua mente divagou para quando recebeu uma carta de amor. Todo mundo ficaria feliz em receber uma declaração de amor, mas Ko era uma exceção porque o idiota denso não entendia o conceito de amor, então ele rejeitou a garota. As amigas dela o atacaram depois disso, chamando-o de covarde patético e dizendo que esperavam que a salsicha dele encolhesse porque ele foi burro por rejeitar a amiga delas. Depois desse incidente, Ko perdeu o interesse em qualquer coisa relacionada à escola e simplesmente parou de ir de vez. Pouco depois, Nazuna surgiu à sua frente. Após ela se desculpar, ele lhe mostrou o relógio que usava, e ela perguntou para que serviria. Ko explicou que o relógio era um transceptor, o que a deixou empolgada e o deixou orgulhoso por ter pensado em trazê-lo. Ele disse que os usariam para se comunicar e ela concordou, dizendo que não se importava, contanto que pudesse brincar. Ko tentou dizer que não eram brinquedos, mas de repente lembrou que comprava transceptores quando criança, fazendo-a perguntar se ele tinha amigos. Ko argumentou que não era um perdedor indesejado e disse que esconderam um dos transceptores de criança num lugar onde pudesse ser achado. Quando voltou mais tarde, o transceptor havia sumido. No entanto, ele nunca recebeu uma ligação e também não tentou ligar para a pessoa porque era um covarde, então guardou e esqueceu. Nazuna riu ao ouvir a história dele e riu ainda mais quando descobriu que ele estava usando um antigo radiocomunicador. Eventualmente, ela se cansou, então Ko deu a ela o radiocomunicador que comprou e propôs que fizessem um teste, ao que ela concordou. Como o alcance era de 150 metros, Nazuna voou para longe e quando estava a 150 metros de distância, Ko a chamou em seu radiocomunicador. Nazuna respondeu e, após conversarem um pouco, levou Ko para voar pela cidade antes de pousar no telhado da escola dele. Ko disse que nunca tinha ido à escola à noite e que parecia diferente, ao que ela respondeu que a noite mudava a forma como se percebiam as coisas. Depois que ela sugou o sangue dele e comentou quão atrevido era fazerem aquilo em terreno escolar, Ko percebeu que por mais boca suja que Nazuna fosse, ela sempre ficava envergonhada ao falar de amor e romance. Isso fez crer que ela era uma virgem ingênua como ele, e decidiu provocá-la chamando-a de Nazuna-chan. Como esperado, ela ficou envergonhada e pediu para ele usar san, pois ele não era aquele cozinheiro idiota e bajulador. Ignorando-a, Ko perguntou se podiam ser amigos e ela aceitou, embora o tivesse chamado de perdedor por não ter amigos. Mais tarde, enquanto Ko voltava, seu velho rádio tocou, surpreendendo-o. Antes de atender, uma garota atrás dele chamou seu nome. Pelo jeito que ele a olhou, era óbvio que se conheciam. Mas o que ele queria saber era por que ela tinha o rádio. A garota, cujo nome era Akira, respondeu que o guardava desde que ele o deu a ela anos atrás. Naquele momento, Ko tinha certeza de que a garota estava delirando, pois nunca lhe deu o transceptor. Felizmente, ela esclareceu, explicando que ele o deixara na caixa de correio da família dela. Mas como ela não sabia que não era intervencional, acreditou que ele o havia dado a ela. A razão pela qual ela ligou naquela noite foi porque estava preocupada com ele, já que ele andava faltando à escola. Ela nem esperava que a ligação completasse, mas ficou surpresa ao ouvi-lo tocar enquanto caminhava. As palavras dela fizeram Ko recordar seus dias de escola primária, quando uma Akira mais jovem o convidou para brincar com ela e as outras crianças. Ko havia recusado o convite dela, dizendo que estava bem onde estava, observando formigas carregando insetos mortos para sua colônia. Em vez de o chamar de esquisito ou estranho, Akira se juntou a ele para observar as formigas, e desde aquele dia, ela o considerava seu amigo. De volta ao presente, Ko perguntou a Akira por que ela estava vestida com o uniforme da escola. Ela disse a ele que estava a caminho da escola, explicando que gostava de sair de casa cedo e caminhar antes da aula. Ko não sabia como dizer a ela que seu comportamento era estranho, então apenas disse que estava voltando para casa. Estranhamente, ela não o questionou, só pediu para se reencontrarem no dia seguinte, à mesma hora, e ele aceitou. Algumas noites depois de Nazuna se fartar do sangue gostoso de Ko, ele disse que ia embora. Nazuna, provocando, perguntou se ele estava indo encontrar outra mulher e o idiota negou, sem jeito. A resposta dele deixou Nazuna desconfiada, mas ela não disse nada e permitiu que o cafajeste infiel fosse embora. Quando ele chegou, estava ofegante como um porco precisando de dieta, mas garantiu a Akira que estava em forma como um cavalo. Depois que ele se acalmou, os dois sentaram e bateram um papo, pois ainda tentavam reanimar a amizade meio estranha. Enquanto conversavam, Ko viu Nazuna os observando das sombras e entrou em pânico quando ela se aproximou. Seu primeiro pensamento foi que ela estava brava com ele por mentir. No entanto, ela o surpreendeu ao provocá-lo e a Akira. Confusa, Akira perguntou a Ko se ele conhecia Nazuna, e antes que ele pudesse responder, Nazuna disse a ela que eles eram amigos coloridos. Claro, isso a fez pensar que eles namoravam sempre que se viam, mas uma Nazuna constrangida esclareceu que a relação deles não era romântica. Para provar a Akira, ela fez Ko se levantar e morder seu pescoço, embora ele tentasse impedi-la, dizendo que era inapropriado fazer isso na frente de Akira. Chocada, Akira quis saber que criatura Nazuna era, embora suas ações já deixassem claro. Nazuna então explicou, era uma vampira. Ela os levou a um bar e depois de pedir uma cerveja e Akira um café da manhã, Akira perguntou a Ko por que ele permitia que Nazuna sugasse seu sangue. Ela também perguntou se esse arranjo maluco era o motivo de ele não ir mais à escola.
Kou disse a ela que não ia mais à escola porque tinha perdido o interesse e a via como um fardo indesejado. Akira concordou que a escola era feita para sugar a vida de uma pessoa, mas disse que era algo que eles tinham que frequentar e pediu para ele ir à escola com ela. Quando Kou não respondeu, Nazuna se manifestou e disse que Akira era uma pessoa interessante antes de sair furiosa do local sem pagar a conta. Confuso com a atitude dela, Kou pediu desculpas a Akira, pagou a conta de Nazuna e perseguiu a vampira irritada. Quando a alcançou, perguntou por que estava brava, e ela disse que não, mas ele não acreditou. Ele insistiu para ela dizer o que a irritava, mas isso só a deixou mais brava. Ela o xingou com nomes impróprios e fugiu, fazendo-o ir atrás dela. Infelizmente, ele a perdeu de vista, então andou por aí esperando encontrá-la. Durante a busca, ele tropeçou e caiu, e ao se limpar, seus olhos foram para o transceptor. Esperando que ela estivesse ao alcance, ele a chamou. Após ela atender, pediu desculpas por encontrar Akira em segredo, presumindo que era por isso que ela estava brava. Nazuna respondeu que não estava brava por ele estar saindo escondido com a princesa Melão, mas recusou-se a revelar o motivo de sua raiva. Sem saber lidar com mulheres zangadas, Kou pediu desculpas novamente e disse a Nazuna que queria fazer as pazes com ela. No momento seguinte, ela apareceu no corrimão da ponte e explicou que estava brava porque ele hesitou em responder a Akira quando ela o chamou para voltar à escola. Kou disse a ela que sua hesitação foi porque não sabia como dizer a Akira que não precisava de escola, já que queria se tornar um vampiro. Compreendendo sua situação, Nazuna não disse nada, mas quando notou que ele tinha sangue nos lábios, perguntou o que havia acontecido. Ele disse que foi resultado da queda que teve enquanto a procurava, e ela o surpreendeu beijando-o para lamber o sangue e lembrá-lo de como o sangue dele é saboroso para ela. Na noite seguinte, depois que Kou saiu sorrateiramente de casa, ele encontrou Nazuna sentada no parquinho, supostamente esperando por ele. No entanto, como ainda se sentia estranho com o beijo, ele optou por não se aproximar dela e decidiu andar como um nômade. Infelizmente, sua mente estava atormentada pelo beijo, e disse a si mesmo que não era algo que amigos faziam. Ele se perguntou se sua reação ao beijo indicava que estava finalmente apaixonado por Nazuna, mas antes de concluir, Nazuna surgiu. Ela reclamou por ele a fazer esperar, mas o garoto ignorou e pediu que o mordesse. Sem pensar no pedido, Nazuna o mordeu e bebeu seu sangue. Ele ficou excitado, acreditando que sua vida como humano havia acabado. Infelizmente, ao se afastar, ele não sentiu diferença. Então perguntou a Nazuna se já era vampiro, e ela disse não. Percebendo por que ele assumira ser um vampiro, Nazuna explicou que o que sentiu após o beijo foi luxúria, não amor. Kou ficou envergonhado ao ouvir que seu primeiro beijo o deixou excitado e culpou Nazuna por provocá-lo. Nazuna revelou que em todos os seus anos de vida, ele foi o primeiro que beijou e acrescentou que era normal amigos se beijarem. Enquanto isso, a bela adormecida tinha acabado de acordar de um sono agitado, e ao ver que ainda era noite decidiu sair. Pouco depois de sair de casa, ela encontrou Kou, que a convidou para sair com ele e Nazuna até de manhã, e ela aceitou. Na casa de Nazuna, ela viu a vampira meio Hellis e Kou jogar em Street Fighter. Quando Kou perdeu, ele reclamou e disse que ela tinha vantagem porque já tinha jogado o jogo 1000 vezes. Nazuna apenas riu e disse que ele perdeu porque era ruim em jogos e perguntou a Akira se ela queria jogar contra ela. Ela disse que se vencesse, a beijaria, mas Akira recusou a oferta, embora se perguntasse se era comum Kou e Nazuna se beijarem durante os jogos deles. De algum modo, Nazuna deduziu o que ela estava pensando, e disse a Akira que ela e Kou muitas vezes se beijavam, mas sem condições. Chocada com as palavras dela, Akira disse a Kou que, embora apoiasse a decisão dele de faltar à escola, ela estava com dificuldade em apoiar a decisão dele de estar com a filha perdida de Drácula. Nazuna garantiu-lhes que os motivos de Kou para sair com ela não eram românticos, e então preparou um novo jogo que ela jogou enquanto eles assistiam. Algum tempo depois, Nazuna disse a Kou que estava pronta para o lanche da noite, surpreendendo Akira ao mencionar que era hora de dormir. Kou tentou sem sucesso explicar que a única coisa que faziam era dormir. Nazuna piorou ainda mais ao soltar que, com Akira por perto, elas poderiam fazer um sanduíche com Kou no meio. Enquanto o trio estava no futon, Akira, envergonhada, decidiu ir embora, mas Nazuna disse que não podia, pois chovia. Sem escolha, ela voltou para perto de Kou e teve de ver Nazuna se servir do sangue dele. Os protestos de Kou foram ignorados, pois Nazuna achou que era uma ótima ideia provocá-lo na frente da amiga. Akira então perguntou qual era a da sugada de sangue, e Nazuna explicou como uma situação de oferta e procura. Ainda confusa, Akira perguntou por que Kou deixava Nazuna sugar seu sangue, e ele não teve escolha a não ser contar sobre sua busca para se tornar uma criatura da noite. Surpresa, Akira disse que era a primeira vez que o ouvia falar sobre o que queria fazer com seu futuro. Ela então perguntou por que ele ainda não era um vampiro, e ele explicou a condição para se tornar um. Nazuna ficou visivelmente envergonhada enquanto ele falava, então ele também teve que explicar o porquê. Envergonhada, Nazuna mandou-os dormir e todos se deitaram de novo. Kou sentiu-se mal por tê-la mantido ali, então pediu desculpas por arrastá-la para sua vida noturna louca. Ele explicou que a convidou naquela noite porque queria que ela visse que ele estava bem e que não precisava mais se preocupar com ele. Ela perguntou se ele estava mesmo se divertindo, e ele confirmou que sim, então ela não fez mais perguntas. Ela logo notou que ele tinha os braços cruzados no peito, tentando não tocá-la, então pediu que relaxasse e os abaixasse. Depois que ele fez o que ela pediu, ela disse que mesmo que ele virasse um vampiro sugador de sangue, ela ainda seria amiga dele. Ela também disse que não pararia de tentar fazê-lo voltar para a escola, porque até vampiros precisam de conhecimento. Assim que ela terminou de dizer o que pensava, virou-se e acabou adormecendo, apesar de não querer. Alguns dias depois, Nazuna acordou de um cochilo, e após assistir TV por um tempo, ficou entediada e decidiu explorar a cidade como adora. Enquanto caminhava, notou que todos que passavam pareciam sombrios, e se perguntou se estavam competindo para ser coroados o próximo Senhor da Tristeza e da Perdição.
Ao passar por um banco, avistou um gato e decidiu brincar com ele porque parecia fofo. Infelizmente, ao tocá-lo, ela descobriu que o gato cheirava pior que um lixão. Como o cheiro ficou na mão, ela decidiu ir a um balneário para se limpar. Lá, entregou o relógio ao recepcionista e pediu que a avisasse quando ele apitasse. Após deixar a instrução, foi tomar banho e ficou um pouco irritada ao não conseguir ver seu reflexo no espelho. Ela não gostou de ter ficado presa ao estúpido clichê de vampiros não terem reflexo e secretamente amaldiçoou os deuses do enredo por seu destino. Fora do banho, o relógio dela apitou e o recepcionista estava prestes a ir buscá-la quando ela saiu correndo e pegou o relógio dele. Pouco depois, ela encontrou Cole, que notou sua aparência diferente por ter deixado o cabelo solto. Nazuna explicou que tomaram um banho na casa de banho para passar o tempo, e, assim que ele ouviu, anunciou que também queria tomar um. Nazuna disse que iria com ele para terminar o banho que havia interrompido. Cerca de meia hora depois, eles terminaram seus banhos e Nazuna se serviu do sangue de Cole. No entanto, ela estava com uma sede incomum e o sugou a ponto de ele se sentir fraco. Quando ela se soltou dele, ele disse que precisava descansar e, por sorte, avistou um posto de descanso por perto. Ele sugeriu irem lá por um tempo para se recuperar, e Nazuna prontamente concordou em acompanhá-lo. Só quando pegaram um quarto, ele percebeu que o lugar era um motel de amor e sentiu-se envergonhado. Nazuna, por outro lado, não se importou com isso, pois estava pulando feliz na cama como uma criança cheia de açúcar. Durante todo esse tempo, Cole estava perdido em pensamentos, então Nazuna o trouxe de volta à Terra perguntando se ele estava bem. Ela disse que percebeu um pouco dos pensamentos inapropriados que passavam pela cabeça dele enquanto ela se alimentava dele. Antes que ele pudesse responder, ela perguntou se sua aparência pós-banho o havia excitado e confundido novamente. E ele assegurou que agora sabia que luxúria era diferente de amor. Mais tarde, enquanto estavam na rua observando as pessoas, Cole se perguntou de quantas pessoas Nazuna havia sugado sangue para saber qual tinha o melhor sabor. No entanto, ele não quis saber o número de ex-parceiros dela. No momento seguinte, Nazuna viu alguém de quem sugava sangue e chamou a atenção de Cole para ele. Surpreso, Cole disse que a ação dela foi insensível, e Nazuna percebeu que ele estava com ciúmes. Ela o tranquilizou, dizendo que sugava sangue de mulheres também, e que desde que o conheceu, ele era o único. Ele perguntou se ela já tivera alguém assim, de quem sugava sangue sempre. Ela negou, e ele quis saber se os atraía para casa com a desculpa de um bom clapping. Nazuna pediu para não a comparar com uma garota de programa, dizendo que trabalhava como abraçadora profissional. Ela pôs um uniforme de enfermeira e oferecia carinhos aos que trazia para casa. Cole notou que era o mesmo que oferecer serviços atrevidos, mas a vampira teimosa insistiu que não e mostrou-lhe a tabela de preços, perguntando qual serviço ele queria. Ela disse que ele não precisava pagar, já que era mais pobre que um rato de esgoto, então ele escolheu a massagem. Quando ela terminou a massagem, tentou beber do sangue dele, mas a campainha tocou, frustrando seus planos. Pelo olho mágico, viu uma cliente em busca de carinho, então implorou a Cole que a atendesse, exausta para outra massagem. Cole atendeu a porta e, fingindo ser funcionário da Nazuna, disse à mulher que a chefe descansava. No entanto, ele a convidou e pediu para ela esperar no quarto da Nazuna. Ele então foi procurar Nazuna, que, para sua surpresa, estava jogando videogame, e quando ele reclamou, ela disse para ele não se estressar. Ela disse que seria bom para ele atender a cliente porque ele teria a chance de tocar uma mulher pela primeira vez em sua vida. Segundo ela, o nome da mulher era Kiyosumi, e ela era uma trabalhadora de escritório exausta que precisava desesperadamente do serviço de massagem. Irritado com a insinuação, Cole repreendeu Nazuna e a mandou fechar seu negócio vergonhoso. Ele disse que se não fosse atender a cliente pessoalmente, pediria à mulher para ir embora, e ela disse para ele não o fazer, explicando que precisava do dinheiro, pois era com esse trabalho que se sustentava. No entanto, como passava a maioria das noites com ele, ela não trabalhava há tempos e estava sem dinheiro. Cole disse que não era problema dele, então ela se humilhou e implorou que ele atendesse o cliente, prometendo compensá-lo com 2.000 ienes. Para convencê-lo ainda mais, ela disse que o recompensaria com um beijo, então ele concordou. Pouco depois, ele voltou ao quarto onde Kiyosumi esperava, vestido com um uniforme de enfermeiro, e disse a ela que seria ele quem faria a massagem. Kiyosumi chocou-se com a súbita mudança de comportamento dele, de tímido a arrogante, e pensou se era boa ideia permitir. No fim, ela o deixou, e enquanto Cole a massageava, ele só pensava no dinheiro e no beijo que Nazuna lhe daria ao terminar. Enquanto ele tentava se convencer de que não estava interessado em nada daquilo, Kiyosumi perguntou por que ele trabalhava lá, e ele disse que era por dinheiro. Ele explicou que largou a escola, e como tinha dificuldade para dormir à noite, começou a sair e se apaixonou pela sensação que a vida noturna lhe dava. Kiyosumi disse que se identificava com aquele sentimento, pois se sentia assim quando mais jovem, ao sair para comprar algo. Além disso, ela disse que desejava poder desfrutar daquele sentimento novamente, e revelou que se sentia cansada do trabalho. Ela disse que era divertido, mas o que odiava era ter que trabalhar com outros para fazê-lo. E o pior, ter que fingir gostar deles e se divertir com eles. De repente, ela começou a chorar e disse que não queria voltar ao trabalho no dia seguinte, pois não aguentava mais. Cole não sabia como consolá-la, mas felizmente o telefone dela interrompeu seu choro interminável. Sem olhar, Kiyosumi sabia que era o chefe dela ligando, então ela disse a Cole que tinha que voltar ao escritório, o que o surpreendeu, pois sabia que já passara do horário de fechamento. Kiyosumi explicou que era comum ser chamada ao escritório em horários absurdos, e que se recusasse teria problemas. Ao perceber que se ela partisse não seria pago integralmente, Cole buscou um jeito de Ryosumi ficar. Contudo, ao se dar conta de que ela era uma alma entediada e cansada como ele se pôs à frente da porta e declarou que ela não sairia. Ele disse a ela que terminaria a massagem e dormiria em paz, como deveria.
Ryosumi tentou argumentar, mas ele a interrompeu e chamou Nazuna, que se materializou da parede como um fantasma, e perguntou por que ele estava bloqueando a porta. Ignorando o choque de Ryosumi e a pergunta de Nazuna, Kou disse a Nazuna para não permitir que Ryosumi voltasse ao trabalho. Nazuna perguntou por quê, mas ele gritou com ela para apenas fazer o que ele pede, então ela disse para ele abrir a janela, e assim que ele fez, ela jogou Ryosumi para fora. Enquanto a mulher confusa caía, ela se perguntava se iria morrer, mas Kou veio atrás dela. E quando ele a segurou, Nazuna veio e salvou os dois. No chão, Kou pediu desculpas pelo ocorrido, explicando que fez o que fez porque não queria que ela partisse. Ele disse que se algo era tão ruim que uma pessoa chorava por isso, fazia sentido que ela não deveria fazer. Em resposta, Kyosumi lhe disse que escola e trabalho eram coisas diferentes, pois como adulto você não podia simplesmente ir embora quando as coisas ficavam difíceis ou insuportáveis. Nazuna tentou dizer algo, mas Kou pediu para ela não o fazer e então revelou a Ryosumi que queria se tornar um vampiro. Ele explicou que Nazuna era uma vampira, e disse que ela seria quem o transformaria em vampiro na hora certa. Durante o desabafo dele, ela riu e disse a Kou que o motivo dele para se tornar um vampiro era estúpido. Kou concordou que talvez fosse, mas disse que ainda não desistiria do seu sonho. Como ele tinha ido para o meio da rua, Kyosumi se juntou a ele e disse que conseguia se lembrar da sensação que teve na época, ao vivenciar a vida noturna. Infelizmente, ela não pôde aproveitar porque tinha responsabilidades. Uma delas era o trabalho ao qual tinha que voltar. Antes de partir, desejou sorte a Kou em seu projeto e disse que também queria ser vampira. Kou prometeu que assim que virasse vampiro, a transformaria, chocando Nazuna, que não esperava uma declaração tão ousada dele. Alguns dias depois, Kou e Nazuna foram a uma piscina noturna, e enquanto esperava por Nazuna, Kou se pegou olhando para as mulheres de maiô e tentou imaginar como seria o maiô de Nazuna. Nesse momento, Nazuna apareceu vestindo roupas normais, e quando ele perguntou onde estava o maiô dela, ela disse que estava por baixo da roupa. Ela então se desculpou para pegar uma bebida, e depois que se afastou, Kou se perguntou por que vê-la naquele traje o excitava mais que o normal. Ele logo soube que não era o único a achar Nazuna atraente naquela roupa, pois ouviu dois caras discutindo alto sobre a aparência dela. Na volta, dois rapazes tentaram paquerar Nazuna, mas ela os dispensou, dizendo estar com alguém. Ao notar Kou os observando, ela disse que iria com ele só para provocá-lo. No instante seguinte, Kou apareceu e a arrastou como um namorado ciumento. Como ele não estava afim, saíram da piscina e enquanto o levavam, Nazuna perguntou se ele estava chateado com ela. Ele disse a ela que estava chateado com as pessoas que falavam dela e com aqueles que tentavam paquerá-la. Em vez de provocá-lo por ciúmes, Nazuna perguntou se ele ainda queria nadar e o agarrou, saindo voando. Do céu, ela mostrou a ele a piscina da escola dele e o soltou. Depois que ele caiu na água, ela se juntou a ele e ele comentou como era assustador cair daquela altura. Mas Nazuna disse que foi uma experiência divertida. Ela então pediu desculpas por provocá-lo, mas Kou garantiu que tudo estava perdoado. Então ela procedeu a sugar o sangue dele. Dias depois, Kou correu para se abrigar quando de repente começou a chover, e enquanto estava lá, notou uma garota sendo paquerada. A garota recusou o rapaz e então acenou para Kou, o que o surpreendeu, mas sua surpresa dobrou quando a garota veio falar com ele. Ela perguntou o que ele pensava daquele cafajeste aleatório que a convidava para sair, e fez Kou entender que ele lhe oferecera dinheiro apenas para ela dizer sim a ele. Kou perguntou se ela tinha se incomodado com a oferta do homem, e ela disse que não, acrescentando que, na verdade, estava esperando ser paquerada. Segundo ela, fazia isso quando se aborrecia. No entanto, nunca dizia sim a qualquer um. Em vez de se perguntar por que ela lhe contava tudo isso, Kou apenas supôs que ela era como ele, uma companheira amante da noite aproveitando-a do seu jeito estranho. Quando a menina começou a se afastar, ele a seguiu e ela lhe disse que estava insatisfeita com a vida ultimamente, levando Kou a vê-la como uma alma gêmea. Ele garantiu que tudo ficaria bem e a garota o abraçou para agradecer. Porém, ela surpreendeu Kou ao chamá-lo pelo nome e não só isso. Revelou-se que ela era uma vampira. Quando ela estava prestes a mordê-lo, Nazuna surgiu como o Superman e cortou o braço da garota, mandando-a se afastar de sua presa. Enquanto a garota recolocava o braço, ela disse a Nazuna que estava curiosa sobre o seu brinquedinho, já que todos falavam dele. Ela disse que Nazuna tinha que transformá-lo e, se não o fizesse, teria que mandá-lo para o além, pois ele sabia o segredo deles. No momento seguinte, ela avançou contra Kou, mas Nazuna se interpôs, e, enquanto as duas lutavam, outra garota apareceu e agarrou Kou. Ela chamou Nazuna e disse que iriam pegar emprestado o garoto dela, e então voou com ele. Irritada, Nazuna chutou a primeira garota e exigiu saber para onde a segunda tinha levado Kou. Enquanto isso, a garota número 2 e Kou chegaram onde 3 garotas esperavam. Ao vê-lo, comentaram como era jovem. Pediram então a Kou que escolhesse uma delas, dizendo que a escolhida o transformaria em vampiro, e assim ele viveria. Uma das garotas se apresentou como Neko, e as outras como Midori, Hasuka e Kabura, a sequestradora. Ela disse que a garota número 1 era Seri, e que se a preferisse, poderia escolhê-la como sua criadora. Kou expressou o desejo de ser transformado por Nazuna, surpreendendo-as, pois todas a conheciam como antirromântica. Ignorando o que ele disse, Midori e Neko discutiram quem seria o melhor para transformar Kou. Em outro lugar, Seri avisou Nazuna que, se não transformasse Kou em vampiro, ele correria risco, e ela garantiu que o faria. Seri não acreditou, presumindo que ela só disse isso para afastá-los de Kou. Ela avisou que se não fizesse, eles fariam sozinhos e se não pudessem, se livrariam dele. Onde Kou estava, Midori sentou-se ao lado dele e perguntou se ela era o tipo dele, e ele respondeu que não. Ele explicou que não entendia o conceito de sentimentos, então não podia ter certeza de qual era o seu tipo. As garotas então disseram que se ele não escolhesse uma delas para transformá-lo, teriam que se livrar dele porque ele era um risco em potencial.
Kou garantiu que queria se transformar e que Nazuna o fizesse, por isso tentava se apaixonar por ela. Sim, no instante seguinte, Nazuna chegou e tentou sair com Kou, mas as garotas não as deixaram ir até que ela contasse como faria Kou se apaixonar. Kabura disse que apostaria todo o dinheiro que Nazuna não tinha plano, já que nunca tentou ter um filho antes. Como ela estava curiosa para descobrir por que Kou era especial para Nazuna, ela o convidou para sair com ela algum dia. Ao ouvir isso, Nazuna ameaçou empalá-la se ela não ficasse longe de sua presa, mas Neko interveio. Ela pediu a Nazuna para acalmar os ânimos e explicou que só queria saber por que Kou era especial para ela. Kou respondeu que era porque Nazuna achava o sangue dele saboroso, e como ele queria se tornar um vampiro, eles concordaram em se ajudar. Apesar de ouvir isso, Midori disse que não confiavam que Nazuna cumpriria sua parte do acordo porque ela era contra a ideia de ter descendentes. Kou respondeu desta vez e deixou claro que ela havia dito a Ku que ele tinha permissão para se apaixonar por ela, se assim desejasse. Neko riu disso e disse ao casal improvável que não interfeririam mais com eles. No entanto, eles avisaram que se demorasse muito, agiriam. Kou garantiu-lhes que não teriam de se preocupar, pois ele se tornaria um vampiro por todos os meios necessários, mesmo que levasse anos. As garotas ficaram surpresas com sua declaração, e quando ele percebeu isso, perguntou o porquê. Então elas lhe disseram que havia um limite de tempo. Neko explicou que uma pessoa tinha 1 ano desde a primeira mordida para virar vampiro, ou nunca se tornaria. Chocado com a revelação, Kou virou-se para Nazuna, que casualmente disse ter esquecido de mencionar esse detalhe. Pouco depois, enquanto as garotas se divertiam, Nazuna lembrou-se de que ainda não havia recompensado Kou pela massagem em Kiyosumi. Antes que Kou pudesse reagir, ela o beijou, surpreendendo a todos. Ao terminar, ela saiu com ele, agindo como se nada tivesse acontecido. De manhã, ao chegar à escola, Akira esbarrou em Mahiru, um garoto que dormia no topo das escadas. Mahiru pediu desculpas por bloquear o caminho e explicou que havia adormecido na escada após uma noite divertida. Akira perguntou por que ele passou a noite fora e o garoto admitiu que foi por causa da pessoa de quem ele gosta, dizendo que a pessoa só poderia passar tempo com ele à noite. A primeira coisa que veio à mente de Akira depois de ouvir isso foi que o garoto tinha arranjado uma sugar mommy. No entanto, ela esperava que a chamada MILF não fosse uma vampira, e quando ela perguntou a Mahiru sobre isso, ele não sabia do que ela estava falando. Ignorando a pergunta estranha dela, ele perguntou se Kou viria à escola naquele dia, e ela disse que não. Deixando o assunto, eles foram para suas aulas juntos, e antes que Mahiru se separasse de Akira, ele pediu que avisasse Kou que estava preocupado. Akira então foi para a aula dela, e quando chegou lá, ela se lembrou do dia em que ela e Kou observavam as formigas. Mahiru tentou se juntar a eles, mas não se interessando muito pelas formigas, convidou Kou para jogar basquete. Kou recusou a oferta, dizendo que não sabia jogar, mas Mahiru foi persistente e prometeu ensiná-lo o básico. Mais tarde à noite, Kou tentou fingir que não conhecia Seri quando ela se aproximou, mas sua fuga foi impedida quando ela o alcançou. Ela lhe disse que tinha ouvido dos outros que o sangue dele era saboroso e queria saber se era verdade, o que o aterrorizou ainda mais. Eventualmente, Kou se acalmou e, enquanto conversavam, ele disse a ela que não sabia como se apaixonar. Percebendo que ele pedia conselhos amorosos, Seri ficou animada e a Cupido autoproclamada garantiu que sabia a melhor forma de um rapaz e uma rapariga se aproximarem. Pouco depois disso, Kou foi à casa de Nazuna para convidá-la para um encontro, mas ela o recusou, preferindo jogar videogames. Para chamar a atenção dela, ele desligou o jogo, o que irritou Nazuna, mas ele disse que ela poderia continuar depois, e Nazuna não teve escolha a não ser aceitar, mesmo que ainda estivesse irritada. Eles foram ao cinema, mas a irritação de Nazuna disparou porque Kou havia escolhido uma comédia romântica, então quando ela reclamou, ele pediu desculpas e eles foram embora. Seguindo o plano de Seri, levou Nazuna a um café. Tentou falar do filme que viram, o que fez Nazuna perguntar se alguém lhe vendera essa ideia de encontro ridícula. Kou lembrou-se de Seri o avisar para não contar a Nazuna que a ideia era dela, porque Nazuna a odiava. Nesse momento, Nazuna notou um pedaço de papel e, após pegá-lo e lê-lo, percebeu que Seri estava por trás de tudo. No entanto, ela decidiu ir para casa em vez de começar uma discussão, pois achou tudo aquilo entediante. Mais tarde, depois de jogar um pouco, Nazuna sentiu fome, e ao ver a lista que pegara de Kou, foi procurá-lo. Quando o encontrou em casa, ela perguntou se ele queria fazer a última parte da lista, um jantar com vista para a cidade. Enquanto voavam sobre a cidade, ela disse que não entendia o conceito de encontros. No entanto, queria que fizessem as coisas que sempre faziam, pois achava divertido. Dias depois, Kou, procurando por Nazuna, encontrou Mahiru, então foram ao parquinho conversar. Enquanto os meninos conversavam, Akira apareceu e, ao falarem, ela informou Mahiru que Kou faltava à escola por estar com uma garota. Pediu a Mahiru que convencesse Kou a voltar à escola, mas Mahiru só perguntou a Kou se ele se divertira com a garota. Assim que Kou confirmou que sim, Mahiru recebeu uma mensagem e, após lê-la, disse que tinha que ir embora. Assim que ficaram sozinhos, Kou disse algo e Akira disse-lhe que ele agia sempre como uma fã de BTS quando Mahiru estava por perto. Kou respondeu que qualquer um agiria como fã por Mahiru, porque ele era o modelo perfeito. Isso fez Akira recordar sua conversa com Mahiru sobre a paixão dele, mas ela se calou. Ela disse a Kou que queria ir para casa e descansar, então se despediram e seguiram seus caminhos. Noutra noite, Seri viu Kou na rua e correu para abraçá-lo, mas antes que o alcançasse, Nazuna surgiu do nada e deu uma joelhada no rosto de Seri. Chocado, Kou repreendeu Nazuna por ter agido como uma superestrela da WWE com a série, mas ela o ignorou e perguntou se a Seri o tinha machucado.
Ko disse que não e apontou que ela não poderia ter feito isso, pelo que ela fez a ela há poucos segundos. Nazuna disse que não foi culpa dela e que suas pernas agiram sozinhas porque ela odiava a Seri. Nesse instante, Seri se levantou e as duas garotas começaram a brigar sujo ali, sem se importar com mais nada. Quando terminaram, Seri disse a Nazuna que, ao contrário do que ela acreditava, não tinha a intenção de machucar Kou, mas Nazuna não acreditou nela. Ela perguntou por que queria se aproximar de Kou e Seri respondeu que não havia nada de errado em fazer amizade com um humano. No entanto, depois de repensar, ela disse a eles que só queria provocar Kou e que agora estava de partida. Enquanto se afastava, ela recebeu uma mensagem de um cara que vinha ignorando e ficou irritada. Kou correu até ela naquele momento e perguntou se havia algo que ela queria conversar, pois ele se lembrou que ela havia dito que as coisas não estavam divertidas ultimamente. Seri respondeu que mentira sobre isso, mas Kou não acreditou, e ao insistir, ela o convidou para um karaokê. Lá, Seri irritou-se porque Kou não a acompanhou na música que escolheu, então ele explicou que não a conhecia. Ela então pediu que ele escolhesse uma música, e enquanto ele cantava, alguém começou a bater na porta deles agressivamente. Kou presumiu que estava no quarto errado, mas quando a batida se intensificou e o cara começou a chamar o nome da Seri, ele percebeu que não era um engano. Seri explicou que sua popularidade entre os rapazes frequentemente a tornava vítima de assédio ocasional. No entanto, ela garantiu a Kou que o rapaz não tinha coragem de forçar a entrada e provou isso confrontando-o. Imediatamente ele recuou, e Kou perguntou a Seri o que ela pretendia fazer se o assédio continuasse. Ela disse que podia se livrar dos caras fácil, e Kou achou arrogante ela falar de assassinato. Seri argumentou que humanos são hipócritas, não se importam com mortes, mas são contra matar. Quando Kou tentou explicar que ela podia resolver com o perseguidor conversando, o cara entrou na sala. Basta um olhar e Kou percebeu que não dava para argumentar, então Seri disse que podia se livrar dele. Ela atacou o cara, mas Kou tirou da sala como um linebacker profissional, e pediu que corresse quando Seri ameaçou machucá-lo por interferir com ela. Depois que escaparam do vampiro psicopata, o rapaz perguntou a Kou quem ele era para a Seri, fazendo Kou perceber seus sentimentos por ela. Na esperança de ajudar o rapaz, pediu que contasse sobre seus sentimentos pela Seri, e como os dois se conheceram. O rapaz disse que a Seri os convidou para beber depois de ajudá-lo a achar os óculos que perdera. Ele disse a Kou que a Seri provavelmente falou com ele naquele dia por pena. No entanto, ele ficou feliz por ter falado. Ele admitiu que, mesmo não sendo um casal, muitas vezes ansiava pela presença dela, pois gostava do que ela o fazia sentir. A saudade dele logo virou ciúmes de com quem ela passava o tempo, então ele começou a mandar mensagens o tempo todo. O rapaz ainda contava sua história quando Seri surgiu e declarou que acabaria com a vida dele, mas Kou a impediu. Quando ela avançou contra eles, Nazuna apareceu do nada e a deteve. Descobriu-se que ela estava ouvindo a conversa deles o tempo todo pelo transceptor. Seri tentou fazer Nazuna soltá-la prometendo não machucar Kou, mas Nazuna recusou e perguntou por que ela estava tentando assassinar alguém pela primeira vez. Seri revelou que era porque não queria transformar o rapaz em um descendente, acrescentando que tudo o que queria era um amigo com quem pudesse conversar, mas ele se apaixonou por ela. Enquanto Kou ouvia, ele ficou irritado com a forma como Seri lidou com a situação. Ele achou egoísta da parte dela querer acabar com a vida do rapaz porque ele se apaixonou por ela e propôs que ela explicasse as coisas direito a ele. Seguindo a sugestão de Kou, Seri disse ao rapaz que era vampira e explicou que humanos e vampiros não podiam ser amigos, pois nunca dava certo. Ela então disse a ele que não podiam mais se ver, mas enquanto falava, começou a chorar e admitiu que não queria terminar a amizade porque sempre se divertiam. O rapaz disse que também sentiu o mesmo e perguntou se ela o transformaria em vampiro para que pudessem continuar amigos. Enquanto Kou os via, ficou com ciúmes, pois ele também queria se apaixonar por Nazuna para se tornar um vampiro. Nazuna pareceu sentir o que ele estava pensando, então ela disse para ele não se preocupar e que não havia problema em levarem as coisas com calma. Dias depois, Midori convenceu Nazuna a trabalhar meio período no seu emprego depois que sua colega de trabalho enviou uma mensagem dizendo que não poderia ir. Para ajudar Nazuna a se familiarizar com o trabalho no café, Midori propôs que elas praticassem e pediu a Kou para atuar como cliente. Quando Kou entrou no café, Midori o recebeu chamando-o de mestre, mas quando Nazuna tentou recebê-lo, ela esqueceu suas falas. Isso irritou Midori, fazendo-a sair do personagem na frente dos outros clientes. Ela disse a Nazuna para levar seu papel a sério e não estragar as coisas para ela, mas Nazuna a ignorou até ouvir que seria paga pelo trabalho. Imediatamente, ela decidiu se esforçar e melhorar, mas ainda era ruim nisso. Midori logo a deixou e foi atender um cliente, agindo toda fofa para que o homem a elogiasse. Outra empregada, que se apresentou como Arisa, levou o pedido de Kou a ele, e enquanto conversavam, Kou a informou que estava ali apenas por causa da Midori. A princípio, ela presumiu que era porque ele gostava dela, mas ele disse que não era o caso. Depois do trabalho, Midori descobriu que alguém havia tirado e postado fotos inapropriadas das empregadas nas redes sociais. Kou deu zoom nas fotos enquanto as olhava, e então informou às garotas que todas as fotos postadas eram da Arisa. Surpresa, Midori perguntou como ele sabia quando o rosto da pessoa não estava visível, e ele disse que era por causa do jeito que Arisa usava o uniforme. Impressionada com sua exibição de pequeno Sherlock Holmes, Midori disse que precisava da ajuda dele para pegar o culpado e ele concordou. No dia seguinte, Kou estava no café olhando as fotos novamente para ver se encontrava mais pistas.
Ele notou que uma foto foi tirada enquanto Arata se trocava e se perguntou como era possível. Nesse instante, Arata entrou e disse que precisava se trocar. Então ele pediu desculpas por invadir o espaço dela e saiu rápido do quarto. Lá fora, ele viu uma porta que levava à varanda e descobriu que estava trancada, mas ainda acreditava que o culpado tinha estado na varanda para tirar aquelas fotos de Arata se trocando. Como Nazuna estava de folga, ele saiu com ela e tentou examinar a área para ver se era possível subir até a varanda. Ele pediu a Nazuna para o levar à varanda e depois que ela o fez, ele inspecionou o local. Nesse momento, Arata abriu a janela e ficou surpreso ao vê-los na varanda. Nazuna explicou que investigava um caso da foto e pediu que ela voltasse ao que fazia. Depois que Arata saiu da sala, Kou tirou fotos do quarto, mas apontou a Nazuna que algo estava errado nelas. Nazuna então se ofereceu para entrar e ficar lá para que ele pudesse tirar fotos dela e compará-las com as originais. Infelizmente, nenhuma das fotos que ele tirou combinava com a original, então ele tentou pensar no que estava faltando. Eventualmente, algo se encaixou em sua mente, e ele pediu a Nazuna para dizer a Midori para se encontrar lá depois do trabalho. Mais tarde, Midori entrou, animada por Kou ter achado o culpado, mas ao ouvirem passos, ele pediu que ela se escondesse num armário. Antes de se juntar a Midori, ele disse a Nazuna para fazer o combinado, e logo após ser trancado com Midori, ouviram Arata entrar. Nazuna informou-a que estava a ir para casa e disse que todos os outros tinham saído, então Arata estava completamente sozinha. Foi então que Kou explicou a Midori que quem quer que estivesse a tirar fotos da Arata, fazia-o quando sabia que ela estava sozinha. Então ele elaborou este plano para os apanhar. No momento seguinte, ouviram a janela abrir, então Kou abriu a porta do cacifo e viu a Arata preparar-se para tirar uma selfie. Ele pediu desculpas pela intromissão, mas perguntou por que ela tirou fotos de si mesma e as postou online. Surpresa, Midori perguntou como Kou havia descoberto, e ele explicou que era porque as fotos eram boas demais. Segundo ele, se o objetivo fosse só ter fotos da cueca de Arata, a pessoa não teria demorado para capturar os momentos. Além disso, não havia fotos por baixo da saia dela, o que era estranho, pois todos sabiam que era a primeira coisa que um voyeur fotografaria. A única coisa que ele não entendia era por que Arata tirava e postava aquelas fotos. Então Midori disse que era um palpite óbvio. Ela disse que Arata estava brava por ter tomado seu lugar de número 1, então ela arranjou um jeito bizarro de parecer que ainda era popular. Sentindo-se envergonhada com tudo aquilo, Arata disse a eles que iria desistir, mas Midori disse que ela não precisava. Ela até ajudou a entender que não era a primeira pessoa a fazer algo assim, e explicou que todos que trabalhavam no café também desejavam ser reconhecidos. Com isso, o problema foi resolvido, e após receber, Nazuna pegou mais turnos por gostar do dinheiro. Algum tempo depois, Nazuna decidiu que era hora de aprimorar seu negócio de Cuddle Buddy. Claro, Kou foi envolvido nisso, e ela o enviou para encontrar novos clientes para ela. Seus alvos eram pessoas com aparência cansada e sobrecarregada, e enquanto ele caminhava, notou uma mulher que se encaixava na descrição, fumando um cigarro numa ponte. Esperando conquistá-la como nova cliente, ele a abordou e perguntou se ela queria conversar um pouco, ao que ela respondeu que sim. Eles foram a uma cafeteria, e enquanto estavam lá, Kou disse a ela que não a havia abordado para tentar seduzi-la. Ele explicou que trabalhava meio período num estabelecimento que oferecia serviços de abraços a pessoas cansadas. Ao ouvir isso, a mulher disse-lhe que pelas leis trabalhistas era ilegal alguém da idade dele trabalhar à noite, e que denunciaria o chefe por violar a lei. Imediatamente, Kou entrou em pânico, mas a mulher confessou que estava brincando e o aconselhou a ter cuidado com quem ele se aproximava. Ela disse que não gostava de abraços, então ele falou do curso de massagem, o que a interessou. Ela deu a Kou seu cartão de visitas, e por ele soube que ela se chamava Anko, e era detetive particular. Para obter informações, ela perguntou a Kou se ele conhecia Akihito Akiyama e mostrou-lhe uma foto para ajudá-lo a lembrar. Kou imediatamente reconheceu a pessoa como um novo filho de Seiri. No entanto, ele disse a Anko que não o conhecia. Infelizmente para ele, a mulher notou que ele estava um pouco nervoso, então ela o puxou para si e perguntou se ele realmente não conhecia Akihito. Kou jurou que não, então ela verificou o pulso para ver se ele estava mentindo ou não. E quando obteve sua resposta, ela o soltou. Ela pagou as bebidas, mas deixou um dinheiro extra para Kou, pedindo para ele ligar para ela se soubesse algo sobre Akihito. No dia seguinte, Mahiru, Kou e Akira entraram escondidos na escola porque Mahiru queria que eles se divertissem juntos, como nos velhos tempos. Enquanto andavam pelo local, Mahiru lhes contou sobre a lenda do Kung Fu Panda, a lenda dos 7 mistérios escolares. O mais famoso era o de Hanako-san, que supostamente assombrava o banheiro. Então Mahiru fez Akira ir ao banheiro para confirmar se era verdade. Akira tentou invocar Hanako e surtou quando Mahiru respondeu às suas chamadas usando uma voz feminina. Após o incidente do banheiro, o trio foi verificar outros mistérios e se divertiu. O último mistério era sobre um professor que, diziam, aparecia na escola toda noite, anos após sumir. Kou e Akira não acreditaram na história, mas Mahiru os convenceu a acompanhá-lo para verificar. Quando chegaram à sala de aula de onde o homem teria sumido, encontraram um homem parado no meio dela. Após perguntar por que estavam na escola tão tarde da noite, o homem saltou sobre Akira. Mahiru rapidamente agiu, tentando afastar o homem de Akira, mas Kou ficou imóvel como uma estátua. Isso porque ele percebeu que o homem era um vampiro.
Eventualmente, ele se moveu e acertou o homem com uma cadeira, forçando-o a soltar Akira. Então o homem os advertiu para correrem antes que as coisas ficassem feias. No momento seguinte, Anko apareceu e ofereceu seu pescoço ao homem. Então ele se apressou para mordê-la, apenas para se afastar momentos depois, dizendo que ela tinha um gosto ruim. Anko então disse que o procurava há 10 anos e depois de ele sugar o sangue dela, ela estava certa de que ele nunca se alimentou direito desde que virou vampiro. Ko perguntou o porquê disso e Anko respondeu que era porque ele não desejava se tornar um vampiro. O homem confirmou as palavras dela, dizendo que havia sido enganado para se tornar um. Depois de ouvir isso, Anko prometeu deixá-lo morrer como humano antes de forçar um anel de prata em sua mão e dizer para não soltá-lo. Enquanto ela falava, o sol nasceu e o homem se transformou em pó diante de seus olhos. Então, ela disse às crianças que o professor desaparecido há 10 anos estava agora morto. Ela então se apresentou para Mahiru e Akira. Depois informou ao trio que seu trabalho era investigar casos onde pessoas desapareciam por causa de vampiros. Ko perguntou por que ela deixou o professor morrer, e ela respondeu que era porque ele não queria viver daquele jeito. Ela disse que ele lutou por 10 anos sem saber ou entender o que ele era, então era justo deixá-lo morrer com sua humanidade ainda intacta. Ela assegurou a Ko que ele não sabia nada sobre vampiros e disse que não permitiria que ele realizasse seu sonho bobo de se tornar um vampiro. Naquela noite, quando Ko visitou Nazuna, ela o abraçou e se serviu do sangue dele. Mas essa ação o lembrou do professor, então ele a empurrou. Confusa, Nazuna perguntou qual era o problema. Então ele contou sobre o professor e como ele perdeu o controle de seus impulsos de sangue. Nazuna disse que o homem perdeu o controle porque estava faminto, então ele perguntou se ela já havia perdido o controle antes. Ela confirmou que não, e prometeu que ele nunca precisaria se preocupar com sua perda de controle. Para distraí-lo, Nazuna sugeriu que dessem uma caminhada, e enquanto caminhavam, ela contou que ouvira histórias de vampiros morrendo naturalmente após 10 anos se não bebessem sangue. Ko então contou a ela sobre a promessa de Anko de impedi-lo de virar vampiro. O que o preocupava era que a mulher sabia como matar vampiros. Isso colocava Nazuna em risco, e ele não queria que nada lhe acontecesse por causa dele. Ele pediu desculpas por tê-la afastado antes, dizendo que o incidente o fez ver o perigo dos vampiros. Mais tarde, ao conhecer Mahiru, o garoto perguntou por que ele queria se tornar um vampiro, e isso o fez pensar. Ele se perguntou se havia se iludido ao acreditar que virar vampiro significava que seria realmente livre. Ele foi distraído de seus pensamentos por Mahiru, que perguntou se ele também enganaria as pessoas e sugaria o sangue delas da mesma forma que o vampiro que enganou o professor, ou se ele se recusaria a beber sangue e acabaria perdendo o controle. Quando ele não respondeu, Mahiru pediu que pensasse bem na decisão e tivesse certeza do que queria. Ao voltar para Nazuna, ele a abraçou e implorou que ela dissesse o que pensava, mas ela não o fez. Em vez disso, ela pediu para ele a levar para casa, e quando chegaram, a primeira coisa que a vampira pervertida fez foi procurar revistas adultas no quarto dele. Quando desistiu de procurar, ela sentou na cama e perguntou onde estavam os pais dele. Então ele explicou que a mãe estava no trabalho, enquanto o pai não pisava na casa desde o divórcio. Satisfeita com a resposta, ela perguntou se ele reconsiderara a decisão de virar vampiro, já que seu comportamento mostrava que tinha dúvidas. Ko respondeu que Mahiru perguntara por que ele queria ser vampiro, e após pensar, percebeu que era porque gostava da noite. No entanto, ele aprendera que a noite também podia ser perigosa, e não queria fazer nada que a longo prazo prejudicasse os amigos. Ele tentou disfarçar, dizendo que já se divertia com ela como humano, mas quando mencionou que ela não tinha pressa em transformá-lo em vampiro, notou que a expressão de Nazuna era diferente. Ela então perguntou por que ele amava a noite, e ele respondeu que era pela liberdade que ela oferecia. Nazuna concordou com a razão dele, mas disse que era por ser diferente do seu dia a dia, e perguntou se ele ainda sentia a mesma emoção da primeira noite fora. Ela perguntou isso porque queria que ele entendesse que nem tudo durava para sempre, e em algum momento, algo que parecia extraordinário se tornaria entediante. Em outras palavras, se ele escolhesse se tornar um vampiro, ele se cansaria do estilo de vida, porque a emoção disso desapareceria. Usando a si mesma como exemplo, ela disse a ele que fazia décadas que se tornara uma vampira, e já estava entediada. Ko perguntou por que ela só lhe mostrava as partes divertidas, e ela respondeu que era porque era o que ela queria ser. Depois que Nazuna foi embora, Ko ligou para Anko e ao se encontrarem, ele perguntou por que ela era contra ele se tornar um vampiro. Ela respondeu que era porque vampiros são maus e não deveriam existir num mundo onde os próprios humanos já se prejudicam. Ela então perguntou se ele ficaria bem bebendo sangue depois de virar vampiro, o que o deixou sem palavras. Ao ver isso, ela disse que não achava que ele se tornaria um vampiro, pois por sua observação, ele não tinha impulsos românticos. Anko disse que ele tinha apenas duas opções: permanecer humano e ser morto pelos outros vampiros por conhecer o segredo deles, ou virar vampiro e morrer pelas mãos dela. Ela disse-lhe que se escolhesse a primeira opção, o protegeria dos vampiros, mas Ko argumentou que nem todos eram maus. Tomando isso como resposta, ela chamou a polícia e relatou ter visto um jovem andando à noite, dizendo estar preocupada com a segurança dele. Quando desligou, aconselhou Ko a correr para casa, e foi o que ele fez. Enquanto corria, ele se irritou por não ter perguntado como ela matava vampiros, como os conheceu, ou porque o sangue dela era horrível. Ko só parou de correr ao ouvir as sirenes da polícia e avistar os carros. Aterrorizado, correu para se esconder no parquinho, e enquanto pensava se deveria ir para a casa de Nazuna, Hasuka o encontrou. Ela levou Ko para a casa dela, e ao chegarem, 3 adultos animados correram para recebê-la, o que surpreendeu Ko.
Hatsuka os dispensou, dizendo ter um convidado, e ao ir tomar banho, Ko sentou-se na sala de estar, perguntando-se se os 3 que vira eram seus filhos. Ele também tentou descobrir que tipo de vampira ela era, pois comparada aos outros que conhecera, Hatsuka parecia diferente. Seus pensamentos foram interrompidos por Hatsuka, que lhe pediu uma toalha, pois esqueceu de trazer uma. Ver Hatsuka não chocou Ko, pois todo esse tempo ele acreditava que era uma garota. Depois que Hatsuka se vestiu, ele disse a Ko que presumia que Nazuna o havia contado sobre sua verdadeira identidade, e Ko explicou que Nazuna era uma cabeça de vento que sempre esquecia detalhes importantes. Enquanto isso, Nazuna se encontrou com Nico, Midori e Seri para falar com eles sobre Ko. Ela pediu que o deixassem em paz, afirmando que, embora não tivesse virado vampiro, ele ainda merecia viver. Ao ouvir isso, Nico esmagou a mesa e disse a Nazuna que era óbvio que ela viera preparada para enfrentar as consequências, mas era inútil, pois não tinham permissão para se assassinarem. Ela disse que a única forma de se vingar era se livrar de Ko, mas Nazuna lhe disse que se ela fizesse isso, a mandaria para o Hades pessoalmente. Miko lembrou-a de que ela estava pedindo um favor a eles, então seria aconselhável que ela não fizesse ameaças. Ela perguntou a Mizuna o que Ku era para ela, e por que ele era tão diferente dos outros humanos de quem ela tinha tirado sangue. De volta ao apartamento de Hotsuka, Ko disse a ele que não tinha certeza se queria se tornar um vampiro, chocando o garoto que estava torcendo por ele. Ko explicou que sua indecisão foi por causa do que testemunhou Anko fazer ao vampiro que perdeu o controle e as coisas que o caçador de vampiros lhe contou. Hatsuka explicou que havia muito que os vampiros desconheciam sobre si, pois a maior parte do que sabiam era por acaso. Ele também disse que não sabiam porque o sangue de alguns era bom e o de outros era ruim. No entanto, estava curioso para saber se o sangue de Ko era tão bom quanto Nazuna disse. Ao se aproximar para morder, Ko surtou. Então Hatsuka pediu que ele fingisse ser uma garota e o deixasse sugar seu sangue. Infelizmente, isso fez Ko surtar ainda mais, e ele perguntou por que Hatsuka se vestia como uma garota. Hatsuka disse que era porque ele ficava bem assim, e acrescentou que homens e mulheres geralmente se sentiam atraídos por ele. Curioso, Ko perguntou a Hatsuka se ele se sentira em conflito antes de virar vampiro, mas o garoto não conseguiu responder porque o telefone dele apitou. Tirando-o do bolso, ele viu que era uma mensagem com uma foto da mesa que Nico quebrou. Ela mostrou a Ko e perguntou se ele entendia as consequências de não se tornar um vampiro, ao que ele disse sim. Tsuka disse a ele que não havia uma regra estrita que afirmasse que ele tinha que morrer. No entanto, haveria consequências para ele e Nazuna se ele permanecesse humano. Infelizmente, Nazuna sofreria mais, então ele propôs que Ko se tornasse seu filho para poupar Nazuna, mas Ko recusou a oferta. Hatsuka o lembrou que Nico estava zangado e perguntou se ele estava preparado para enfrentar as consequências. Ko admitiu que não estava, mas disse que daria um jeito porque não queria que Nazuna ficasse entediada. Ele então foi para onde Nazuna estava, mas quando chegou, Nico informou que Nazuna já havia partido, o que o fez sentir-se aliviado. Vendo a reação dele, Nico disse para ele não ser assim, pois duvidava que a Nazuna conseguiria falar com ele por um tempo. Ko tentou sair e procurar a Nazuna, mas Nico disse para ele não se incomodar, pois a Nazuna não queria vê-lo. Irritado, Ko mandou Nico calar a boca e disse que embora Nazuna não quisesse vê-lo, ele queria vê-la. A caminho de Nazuna, ele encontrou a polícia e teve que pular da ponte para não ser pego por eles. Enquanto isso, Nazuna parou numa máquina de venda para comprar bebida para afogar os pensamentos que a atormentavam. Quando Ko a encontrou, ele perguntou se ela estava bem, e ela garantiu que sim, mas virou-se para ir embora. Para a manter ali, Ko disse-lhe que, até a conhecer, tinha vivido uma vida aborrecida e perguntou se ela sentia o mesmo, ao que ela respondeu que sim. Animadamente, Ko agarrou Nazuna e prometeu que faria de tudo para que ela nunca mais ficasse entediada. Sem pensar, ele pediu para ela ficar com ele, e quando ela corou, ele se desculpou por ser impulsivo e se afastou. De costas para ela, ele disse que estava feliz por ela estar ilesa. E antes que pudesse dizer mais, ela o puxou para si e o beijou. É tudo para o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, nos diga comentando Drácula. Não se esqueça de conferir o próximo vídeo.